Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem? Bom pessoal, para o vídeo de hoje iremos continuar essa temática abordando alguns cálculos que envolvem a fração, né? E hoje iremos falar sobre a simplificação de uma fração, né? Vamos ver quando que a gente pode simplificar uma fração e como efetuar esse processo, né? Porque ele vai ser muito utilizado daqui para frente, quando a gente entrar em soma, subtração, até quando a gente viu no tópico passado, né, sobre números decimais, quando a gente transformava um número decimal em uma fração, né? Tinha aquela observação, quando puder, simplifique, né? Então esse processo de simplificar uma fração, ele sempre aparece quando possível, né? E vamos identificar quando pode e como se efetua essa simplificação de uma fração. Beleza então? Mas e aí, ficou curioso? Então, bora lá! Pessoal, retomando aqui, vamos ver agora essa situação de simplificação de uma fração. Como simplificar uma fração, né? Então, olha só. Você poderá simplificar uma fração quando o numerador e o denominador forem divisíveis pelo mesmo número. No final, quando você efetuar a simplificação de uma fração, nada mais é do que você está procurando uma fração equivalente a essa fração inicial que utilizamos para simplificar, né? Então, fica atento a essa situação. O meu numerador e o meu denominador, quando eles forem divisíveis pelo mesmo número, eu posso simplificar essa minha fração. O que significa isso? Eu tenho minha fração A sobre B. A, numerador, B, denominador, né? Se A é divisível por um número C e o B também é divisível por esse mesmo número, poderá simplificar essa minha fração, reduzir ela ao máximo, né? Então, meu A sobre B, se eu conseguir dividir eles pelo mesmo número, beleza. Você pode efetuar a simplificação, reduzir ela para encontrar uma fração equivalente, né? Aí só fica um lembrete, ó. C é um número inteiro maior que 1. Por quê? Quando você estiver efetuando o processo de simplificação de uma fração e você chegou no momento em que o seu termo A sobre B, o único número divisível por ele, pelos dois é o número 1, se apenas A e B tem em comum o divisor 1, então aí você pode parar, porque você não vai conseguir mais simplificar a sua fração. Você chegou ao máximo que pôde, né, simplificar ela. Então, a gente vai ver no processo que você vai poder simplificar. Dá para dividir o A e o B por 2, por 3, dá para dividir por 6 e assim sucessivamente. Mas chegou um momento que o A e o B, eles têm como divisor comum apenas o número 1. Então, vai chegar um momento que quando a gente vê esse número aqui na nossa simplificação, você pode parar, que ele vai ser o nosso sinal de que você simplificou ao máximo. Beleza então? Mas, bora ver um pouquinho na prática como é que é esse processo de simplificação. Bora lá! Bom pessoal, retomando aqui, agora bora ver esse processo de simplificação com essas frações aqui para a gente ver como é que efetua esse processo, né? Aqui a primeira fração que eu tenho 25/30, né? Então, vamos procurar um divisor em comum que tanto o numerador quanto o denominador possam ser efetuados nesse processo de divisão. Se eu analisar por 2, já está descartado. 25 é ímpar, não posso dividir. Por 3 também, novamente por causa do 25. 25 não é múltiplo de 3, então também não posso dividir, né? Agora, se você observar, 25 termina com 5 e 30 termina com 0. Todo número que termina com 5 e com 0 é divisível por 5, né? Se você observar até na tabuada, né? Qualquer número multiplicado por 5, ou ele vai terminar em 0 ou em 5, né? Então esses dois números, ó, eu posso dividi-los por 5, em cima e embaixo, né? Aí vamos colocar aqui, 25 dividido por 5, o próprio 5. 30 dividido por 5, 6. Opa, agora encontrei a fração 5/6, né? Beleza? Agora vamos olhar aqui. O 5 e o 6, eu posso dividir ambos números por o mesmo valor? Aí se você perceber, não. Por quê? Quando você tiver um número primo na sua fração, você não vai conseguir simplificar ela. Porque os números primos, ó, o 5 aqui é o número primo, né? E se a gente for lembrar o conceito de números primos, um número primo, já até falamos isso anteriormente, né? Só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, 5 só é divisível por 5 e por 1. E o 6 não é divisível por 5. Então, já posso descartar a divisão por 5. Logo, só me sobra um número,
o próprio 1, né? Então, o número 5 é divisível por 1 e o número 6 é divisível por 1. Essa é a única divisão em comum que eu consigo encontrar, né? Um número para dividi-los em comum. Aí lembra aquela situação? Quando você, que falei anteriormente, né? Quando você chegar no processo de simplificação e o seu único divisor em comum é o 1, pode parar por aqui, porque você não vai conseguir mais simplificar ela. Para tudo aí! Então, a simplificação de 25/30 é 5/6. Logo, essas duas frações são equivalentes. Então, aqui está o nosso processo de simplificação, né? Encontramos um divisor em comum e reduzimos a nossa fração. Também, logo, encontramos frações equivalentes. Beleza, então? Bom, mas prosseguindo aqui para o nosso próximo exemplo. Aqui fica até uma dicasinha. Quando o numerador e o denominador ambos terminarem em zeros, você pode fazer apenas a seguinte situação. Ó. O 10 e o 100 aqui, ó, tem 10 centésimos, né? Ambos terminam em zeros. Então, você pode apenas cortar os zeros, né? A quantidade de zeros em comuns nos finais que ela tiver, você pode cancelar, né? Então, aqui eu cancelei esse zero de cima, que ele só tinha 1, né? E cancelei um zero embaixo, né? Reescrevendo essa fração, eu tenho 1/10. Esse processo você pode simplificar, por quê? Se eu fosse fazer esse processo de divisão, você vai perceber que em cima e embaixo, eles têm como divisor comum o 10. Você também poderia dividir por 2, por 5 e por 10. Caso você dividisse por 10, você já ia chegar nesse processo aqui rapidamente, né? Então, fica essa dica. Quando dois números terminarem em zeros, você pode cortar esses zeros, porque você também já estará reduzindo sua fração. Porque é como se fosse um processo rápido de divisão por 10. Porque se eu dividisse esse número por 10, eu ia apenas cancelar o zero. Aqui, ó. 10 dividido por 10 é 1. Se eu dividisse 100 por 10, o resultado é 10. Então, apenas o que eu fiz, cancelei um zero. Então, quando você tiver, repito novamente, né, dois números que terminam em zeros, você pode apenas cancelar os zeros deles e pronto, porque você já meio que fez uma simplificação, dividindo por 10. Porém, num processo mais rápido. Beleza? Aí encontramos essa fração, 1/10. Porém, não posso mais simplificar ela. 1 é divisível apenas por 1. O 10 é divisível por 1, por 2, por 5 e pelo próprio 10. Mas, desses números que eu citei aqui, temos apenas um número em comum, que é o próprio 1. Aí, então, lembra aquela situação. Quando você chegar no momento da sua fração que apenas o numerador e o denominador tem como divisor comum 1, pode parar, porque você não vai conseguir mais simplificar essa fração. Então, a fração 10 centésimos tem como fração equivalente e a sua forma reduzida 1/10, né? A fração 1/10. Beleza, então? E aí se lembra dessa regrazinha, ó. Pam, pam. Terminou com zeros no final, pode cancelar eles, que aí é sucesso. Você está simplificando, só que de um processo mais rápido. Beleza? Agora vamos ver aqui essa fração, ó. 62/88, né? Ou 62/88avos, né? Analisamos aqui as duas frações, logo de cara eu percebo que 62 termina com 2, então é par. 88 termina com 8, então é par. Logo, eu posso dividir ambos em cima e embaixo pelo número 2. Aqui eu posso dividir por 2 e aqui eu posso dividir por 2. Pronto. Lembra, se um número termina com algarismos pares, né? 2, 4, 6, 8 ou com 0, né? Ele é par, então ele pode ser divisível por 2, né? Como numerador e denominador são pares, posso dividi-los tranquilamente por 2, né? Aí vamos ver, 62 dividido por 2, aqui vai dar 31. Aí lembra até aquele dicasinha que já falei até anteriormente, né? Quando você divide o número por 2, você está procurando a metade dele. Metade de 62, 31. Qual é a metade de 88? 44. Então, 88 dividido por 2, 44, beleza? Agora, bora olhar aqui a seguinte situação. 31 e 44, né? Opa, mas aí cai um outro conceito. O 31 é primo. O 31 é um número primo. Aí lembra, todo número primo é só divisível por ele mesmo e por 1. 31, então, só posso dividir por 31 ou por 1. 44, eu posso dividir pelo próprio 44, por 1, por 2 e por 11. E por 4, né? Também.
Porém, vamos pensar aqui que de todos esses números que eu citei, só tem um em comum com o de cima, que é o próprio 1. Então, opa, chegamos naquela boa situação. O único divisor comum entre o numerador e o denominador é o número 1, então pode parar por aqui, porque você não vai conseguir mais reduzir essa fração, porque ela chegou ao seu máximo, né? Quando o divisor comum é um sinal que você não vai conseguir mais simplificar essa fração, né? Beleza? Então, pessoal, esse é o processo, né, que a gente vai efetuando a simplificação de uma fração, né? Só procurar um divisor comum em cima e embaixo que você consegue simplificar. Mas, bora aqui para os nossos últimos 2 exemplos, beleza? Olha só, 50/30, né, nossa fração. Opa, peraí. Em cima e embaixo termina com 0, você pode efetuar a divisão normal, sem nenhum problema, mas também lembra aquela regrazinha, né? Quando 2 números terminam em 0, você pode apenas cancelar esse 0, porque esse cancelamento que a gente faz nada mais é do que uma simplificação, a simplificação dentro da simplificação, se liga nisso, né? É a simplificação da divisão por 10. Quando 2 números terminam em zeros, eles são divisíveis por 10. Então, olha só, aqui termina em 1 0, aqui também termina com 1 0. Então, ela é divisível por 10, né? 50 dividido por 10, 5. 30 dividido por 10, 3. E se você percebesse, cancelando os 2 zeros, você ia encontrar 5/3 normalmente, né? Beleza? Bom, aí agora analisando a nova fração que encontramos, 5/3. Posso simplificar ela mais? Não. O 5 e o 3 são primos. E lembra, números primos só podem ser divisíveis por eles mesmos e por 1. 3 só é divisível por 3 e por 1. 5 só é divisível por 5 e por 1. E se vocês perceberam, o único número em comum entre esses dois, quando eu citei, é o número 1. Cheguei na divisão onde só posso efetuar agora com o número 1, parou, porque você chegou ao máximo da simplificação. Então, 5/3 é uma fração também equivalente de 50/30 e é a forma reduzida dessa fração aqui. Beleza, então? Bom, pessoal, agora bora ver aqui a fração 16 sobre 17 avos, né? Como é que a gente pode simplificar ela? Analisando aqui o primeiro número, o 16, ele é divisível por 1, por 2, por 4, por 8 e por 16, né? Beleza, já temos aqui alguns divisores para o número 16. Agora é só saber quais os divisores do 17 e a gente vê quem está em comum, né? O 17 ele é divisível por 1 e por 17. Porque o 17 é primo, então ele só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. E se a gente observou, né, 16 não é divisível por 17. Então logo descartamos um dos divisores do 17, né? Então só sobra outro divisor, o número 1. Então, se percebemos aqui 16 sobre 17 avos, só tem o divisor comum entre o numerador e o denominador, o número 1. Isso significa o quê? Que a simplificação dele é a própria fração. Não tem como simplificar essa fração aqui, né? Então, tem frações que é possível simplificar, mas tem frações que você não irá conseguir simplificar, né? Onde o único divisor comum entre o numerador e o denominador é 1. Logo, ela não se simplifica. Vai continuar do jeito que está, né? Depois a gente vai ver até mais à frente que esses números aqui eles também ganham outro tipo de nome, que são primos entre si. Só que isso vai ficar para um outro vídeo, quando a gente entrar em um assunto chamado MMC e MDC. Beleza, então? Bom, pessoal, e por aqui a gente finaliza o nosso vídeo, né? Esse vídeo foi só um processo que a gente utiliza muito durante as frações, né? A simplificação, né? Então, por isso que eu optei por trazer um vídeo explicando ela por fora, para você poder ver algumas regrinhas, né? Quando que você pode simplificar e até alguns macetezinhos, né? Tipo, 2 números quando terminar em 0, você pode cancelar eles que você já está simplificando, né? Só que é uma forma reduzida no processo de simplificar, né? Do que ter que botar todas aquelas divisões. Beleza, então? E por aqui a gente finaliza o nosso vídeo, mas também a nossa playlist de frações ainda não finalizou, ainda temos muito vídeo pela frente, ainda vamos ver as 4 operações, ainda temos outros assuntos como a transformação de um número misto, de uma fração mista em uma fração imprópria e de uma fração imprópria em uma fração mista, né, que a gente viu que as duas elas têm relações, elas representam a mesma situação, só que de maneiras diferentes, né? Então ainda vamos ver esse processo e ainda vamos ver uns assuntos que eu até falei agora há pouco, né, MMC e MDC, porque a gente vai precisar desses assuntos para entrar nas operações
de soma e subtração de frações. Beleza, então pessoal, agradeço muito pela atenção. Peço para você ativar o sininho, se inscrever para também não perder nenhuma notificação e deixar aquele seu like aí para engajar e para ajudar ainda mais nosso trabalho, beleza? Também deixa o feedback. E aí, o que está achando das aulas? Está compreendendo bem os exemplos? Tem alguma coisa que não está encaixando? Tem que melhorar? Deixa aí o seu feedback do que está achando para a gente também procurar sempre melhorar. Então pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.